Segredos antigos, resultados modernos. Hoje eu vou te ensinar como usar o truque que esse grego descobriu para aprender vocabulário inglês de maneira rápida, eficiente e divertida. Há muitos anos atrás, no tempo da Grécia Antiga, quando a escrita ainda não era difundida, ensinamentos e histórias eram passadas apenas por meio de discursos em apresentações públicas. Filósofos e poetas tinham que confiar na própria memória para recitá-los. Sem dúvida, uma tarefa muito difícil. Simônides de Cos, um poeta grego, preocupado com a preservação e transmissão de seus próprios trabalhos, desenvolveu uma técnica que mais tarde seria aprimorada e adaptada por muitos outros estudiosos e filósofos ao longo dos séculos. Ele criou o conceito chamado de Palácio da Memória. Essa técnica mnemônica envolvia associar elementos de um discurso ou argumento a locais específicos em sua mente, como quartos de um palácio imaginário ou pontos de referência em um trajeto familiar. Quando chegava a hora de realizar um discurso, Simônides percorria mentalmente o palácio ou trajeto e visitava cada local onde havia associado partes desse discurso. À medida que se movia de um local para outro, ele lembrava-se das diferentes partes dele associadas a cada lugar. Existe uma história em que um dia Simônides estava entre os convidados de um grande banquete, e ele havia recitado alguns de seus poemas líricos. Enquanto ele estava fora da sala, um acidente aconteceu. O teto do salão desabou, matando todos os presentes e danificando seus corpos de uma forma que se tornou impossível identificá-los. Quando chegou a hora de realizar os funerais, os parentes dos falecidos estavam inconsoláveis, pois não conseguiam identificar os corpos para um enterro adequado. Foi então que Simônides percebeu que ele poderia se lembrar exatamente onde cada convidado estava sentado à mesa durante o banquete. Utilizando sua técnica, ele começou a reconstruir a disposição da mesa em sua mente, associando cada pessoa a um local específico. Com base em suas recordações do posicionamento de cada convidado à mesa, Simônides conseguiu identificar os corpos e informar aos parentes quem havia falecido. Essa capacidade de recordar o layout da sala e associá-lo às pessoas presentes foi o que permitiu aos parentes das vítimas realizar os funerais de forma adequada e prestar homenagem aos falecidos. Eu sei que às vezes parece que o vocabulário em inglês desaparece dos seus dedos como areia fina. É uma montanha russa que vai desde a empolgação inicial de aprender uma palavra nova até a frustração de esquecê-la de novo. Essa frustração cresce quando você percebe que, apesar de horas de estudo, as palavras simplesmente não se fixam na sua memória. Parece uma batalha injusta, como se estivesse lutando contra sua própria mente, incapaz de reter o conhecimento que você tanto deseja e precisa para se tornar fluente em inglês. Nas tradicionais salas de aula de idiomas, somos ensinados a aprender novas palavras de maneira mecânica e repetitiva. Os professores nos apresentam listas intermináveis de palavras para decorar, sem nos oferecerem técnicas eficientes. Como resultado, as palavras se acumulam em nossa mente como um amontoado confuso, difícil de acessar quando realmente precisamos delas. O que você precisa entender é que nada disso é sua culpa. Você não é burro e sua memória não é ruim. Você só está sendo enganado por escolas e professores que, sinceramente, não querem ver você aprendendo inglês muito rápido, não. Mas enfim, o seu cérebro possui dois tipos de memória: a memória de curto prazo e a memória de longo prazo. Na memória de curto prazo, você retém informações simples que vai usar de maneira ativa. Essa memória é limitada em capacidade e duração e é usada para auxiliar em tarefas do dia a dia. É onde você guarda a hora que você tem que chegar em uma reunião de trabalho numa terça-feira, por exemplo. Uma informação importante naquele momento, porém descartável, pois daqui a alguns dias ou menos, provavelmente não vai ser relevante lembrar daquilo, portanto essa memória será eliminada. Na memória de longo prazo são armazenadas informações significativas, habilidades importantes que você usa no seu dia a dia, como o vocabulário e a gramática da sua língua materna, e eventos que te marcaram emocionalmente, como o seu primeiro beijo ou aquele zero que você tirou na prova de inglês.
Basicamente, você esquece muitas das palavras novas que você estuda em inglês porque elas estão armazenadas na memória de curto prazo, ou seja, o seu cérebro não as considera importantes e acaba as eliminando. Eu sei, você deve estar se perguntando, mas as novas palavras que eu aprendo em inglês são importantes para mim, porque eu quero ser fluente e um dia viajar para os Estados Unidos e fazer intercâmbio, blá 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 blá. Por que o meu cérebro, então, não considera essas informações dignas de serem guardadas na memória de longo prazo? Porque ele determina se uma informação é relevante ou não por meio de conexões significativas. Vamos imaginar que você conhece uma nova palavra em inglês, como apple, que significa maçã. Se você imaginar essa palavra como uma maçã colorida e suculenta que você adora comer, isso é uma conexão significativa. Você associa a palavra a algo que gosta ou conhece, o que a torna mais fácil de lembrar. É como quando você vê a maçã ou ouve a palavra apple. Você se lembra dela com facilidade porque tem uma conexão especial com ela. Então essa conexão, ela torna a informação mais relevante e fácil de lembrar, facilitando o processo de aprendizado e a sua retenção na memória de longo prazo. Outro exemplo, se você está aprendendo um novo idioma e encontra uma palavra que é semelhante ou tem um significado próximo a uma palavra em sua língua nativa, essa conexão ajuda você a lembrar do significado da palavra, pois nesse exemplo existe a associação a algo que já conhecemos. Da mesma forma, quando associamos uma informação nova a uma imagem mental vívida, criamos um vínculo emocional, facilitando a memorização dela. E é por isso que a estratégia de Simônides funciona tão bem. Vou te mostrar como eu usava essa técnica para memorizar o significado desse phrasal verb que significa em massa. Eu associava a palavra droves com doves, que significa pombas. E então eu imaginava um monte de pombas chegando voando juntas para uma determinada direção. Para mim, quando eu escutava in droves, eu associava com in doves, ou seja, em pombas. Quando eu ouvia uma frase como people came to the party in droves, as pessoas vieram para a festa em massa, eu imaginava um monte de pombas voando juntas, e assim já lembrava o que significava esse phrasal verb. Indo mais além, segundo a técnica desse grego, você deve criar literalmente um lugar imaginário na sua cabeça onde essas imagens esquisitas vão aparecer. Esse lugar deve ser-lhe familiar, pois assim a conexão significativa fica mais forte. Então, nesse caso, eu deveria imaginar um monte de pombas chegando juntas no meu quarto, pois é um lugar que me é bastante familiar. Além disso, também é necessário revisar essas informações de maneira correta para ajudar a sua fixação. Para isso, eu recomendo que você use flashcards, que é uma ferramenta de aprendizado que consiste em um cartão com informação em ambos os lados. Em um lado do flashcard, você escreve uma pergunta, palavra, conceito ou problema, e no outro lado escreve a resposta, definição ou solução correspondente. Para a criação desses flashcards, eu recomendo o aplicativo Anki, pois ele possui um sistema inteligente que sabe quando te mostrar cada flashcard no momento certo para facilitar a sua fixação. No nosso caso aqui, você vai criar ou achar uma frase com a palavra ou expressão nova que você aprendeu e colocá-la em um lado do flashcard, e no outro lado você vai colocar o significado dessa frase. Revise os flashcards todos os dias, lendo a frase em inglês e tentando lembrar o significado dela antes de verificar no verso do cartão. Tente visitar o seu palácio de memória para reforçar a lembrança. Ao combinar esse truque grego com os flashcards, você aproveita os pontos fortes de ambas as estratégias. A criação de associações significativas e vívidas desse truque grego e a repetição e revisão sistemática proporcionadas pelos flashcards. Fazendo isso, eu te garanto que aprender palavras novas em inglês vai ser muito mais rápido, eficiente e divertido. If you liked the video, don't forget to subscribe because every week I will post a new video to help you to take your English skills to the next level.